pediatra lá, quando ele faz um monte de exames, pode ser que ele não esteja tão preparado assim para fazer do olho, né? Sim, alguns colegas até estão muito, só que acaba que vai ficar uma consulta de 7 Sobrecarregados. horas, porque a pediatria precisa abordar muitos outros temas, muitos outros aspectos do desenvolvimento da criança mesmo. Então, assim, para parar, para ainda ver comportamento visual e ver teste de reflexo olhinho, acaba demandando demais, assim. E quem é especialista já facilita, né? Isso. Falando nos bebês ainda, é verdade, é mito o que a gente ouve, que os bebês nascem enxergando perfeitamente bem depois que vão surgir possíveis problemas na visão, ou isso é mito? O bebê ele não nasce enxergando 100%. E isso não é um problema. Faz parte do desenvolvimento do olho, do desenvolvimento neurológico mesmo da criança. Então, a visão inicial nos primeiros semanas de vida, primeiros meses, ela é bem borrada. A criança vai ver, não vai ter a percepção de cores ainda tão bem formada, vai ver as coisas mais próximas, não vai ter tanto a visão de profundidade. Então, você vê que um bebezinho recém-nascido, ele não fixa o olhar ainda. Às vezes, depois dos primeiros meses, ele começa a fixar o rosto dos pais, as coisas mais próximas mesmo. Então, a gente tem toda uma maturação visual aí depois do nascimento da criança. E no recém-nascido também, quando você observa que está lacrimejando ali com muita frequência, isso é normal ou precisa ser observado? É uma questão que a gente precisa observar. Não necessariamente vai ser um problema grave. Mas assim, o comum é que o recém-nascido, as primeiras 2 semanas de vida, ele não tenha quase nenhuma produção de lágrima. Então até os pais às vezes veem, a criança está chorando e não sai nenhuma lágrima, ela está chorando de verdade, porque realmente a glândula lacrimal ainda da criança não está pronta para produzir a lágrima. Até essa produção de lágrima, ela se estabelece plenamente a partir de mais ou menos os 2 meses de vida. Então, se antes disso a criança já está lacrimejando muito, provavelmente é alguma alteração nessa via de drenagem da lágrima. Então, a lágrima é produzida no olho, ela tem que drenar por um buraquinho aqui pelos pontos lacrimais, vem pelo ducto lacrimal e cai no nariz. Então, é muito comum bebezinho nascer com essa via obstruída. É muito comum também, acima de 90% dos casos, se resolve espontaneamente, sem a gente precisar fazer nenhuma intervenção mais agressiva, às vezes só com uma massagem. Mas em alguns casos a gente precisa abordar. E o resultado desse processo, né, quando fica esse lacrimejar muito, é o que a gente chama popularmente de remela? Pode acontecer remela. Geralmente o que os pais veem é um olho lacrimoso, como se a criança estivesse chorando, mas não está chorando, como se um olho mais lacrimoso o tempo todo.